Se você vai fazer o Enem esse ano e quer acertar mais questões na prova, esse vídeo foi feito para você. O meu nome é Agatha, eu sou estudante de Medicina da Federal e hoje eu vou falar alguns pontos que eu fiz para conseguir acertar mais questões na prova do Enem. O primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre interpretação. Gente, eu era o tipo de pessoa que achava que interpretação no Enem era coisa besta, era bobeira, entende? Porque o que eu entendia como interpretação? Aquela interpretação de ensino fundamental. O carro é amarelo, qual é a cor do carro? Ou a sacola é azul, qual que é a cor da sacola? Entende? Eu achava que a interpretação era aquela coisa besta que a gente aprendia quando estava no ensino fundamental, quando a gente tinha 10, 12, 13 anos. Só que não é. O Enem, ele cobra um estilo interpretativo muito específico e muito mais detalhista do que aquele que a gente está acostumado a ouvir, entende? Do que aquele que a gente foi ensinado durante a escola. Então, assim, quando eu comecei a perceber isso, quando eu comecei a perceber essa parte interpretativa da prova, eu comecei a ampliar um pouco os olhares sobre essa questão da interpretação, né? Principalmente na prova do Enem. E o que eu percebi é que interpretação não cai só em linguagens no Enem, ela tá presente em toda a prova do Enem. Porque, por exemplo, em matemática, né? O pessoal pensa que matemática é só exatas, que não precisa de teoria, enfim, né? Se você não souber interpretar realmente o que o autor da questão de matemática quer que você faça, quais são os dados ali, como é que você junta esses dados, se você não tiver uma interpretação bem eficiente da questão, você não vai conseguir chegar na resposta. Você pode ser um gênio da matemática, se você não tiver nenhuma noção de interpretação, acabou. Você não vai conseguir resolver aquela questão. Então, interpretação, eu falo isso porque muita gente acha que exatas é só conta, né? Exatas, não, se você souber resolver o binômio de Newton, você vai bem na prova. Gente, você precisa de uma série de fatores para conseguir resolver a questão de forma efetiva, de forma eficiente, de forma otimizada, para não perder tempo. E juntando esses fatores, você vai muito além, entende? Então, era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, né? Não, interpretação só cai na prova de linguagens, porque, não sei o quê, não cai na prova de humanas, não cai na prova de... Como assim? Como assim interpretação cai em matemática? Enfim, né? É algo que está presente em toda a prova do Enem. E estudar interpretação, assim, eu estudava interpretação todos os dias, né? Um períodozinho ali do meu dia. E estudar isso me ajudou não só na prova de linguagens, mas em toda a prova do Enem. Em redação ali também, quando eu sentava para ler os textos de apoio, foi muito importante também, porque daí eu entendi o que o autor realmente queria de mim ali naquele tema, para eu também não fugir do tema, né? Porque é um critério aí levado em consideração quando eles vão corrigir a sua redação do Enem. Então, o primeiro ponto que eu tinha para passar aqui para vocês é a interpretação. Então, primeiro ponto, tirem esse preconceito que vocês têm aí na cabeça, que eu também tinha, tá? Isso é normal, de que interpretação é algo banal, que não precisa para prova, que só estudar conta vai ser o suficiente, que só estudar teoria vai ser o suficiente. Não, estudem, comecem a estudar interpretação de forma mais detalhista, de forma mais sem preconceitos, entende? De forma realmente adulta e madura, digamos assim, tá? Que vai te auxiliar aí bastante no aumento de acertos aí na prova do Enem. Segundo ponto que eu tenho para passar aqui para vocês. Domine os conteúdos mais incidentes, tá? É muito importante você realmente dominar, não só estudar os conteúdos mais incidentes. Porque os conteúdos mais incidentes, eles têm essa recorrência na prova, né? Obviamente. Mas o que eu quero que você entenda é que numa prova do Enem, às vezes um determinado assunto, ele não vai cair em uma só questão. Ele vai cair em outra, em outra, em outra. Às vezes ele vai cair na outra, só que tá contextualizado com outro tema, com outro conteúdo, entende? Então, esses conteúdos mais incidentes, eles vão te dar uma vantagem aí de acertos aí na hora da prova e de otimização de tempo também, né? Porque quando você realmente domina um conteúdo, ele se torna fácil para você. Se torna uma questão fácil para você. E se tornando uma questão fácil para você, você resolve com mais tempo. Com menos tempo, me desculpa. Você otimiza o seu tempo. E isso facilita muito a sua vida aí na hora da prova do Enem, né? Na hora de resolver um simulado e na hora do dia da prova real. Porque tempo é uma coisa que falta na hora de resolver uma prova aí do Enem. Resolver um simulado, enfim. Ai, Agatha, mas eu devo estudar só os assuntos mais recorrentes? Não, gente, esse vídeo aqui, ele foi feito para você conseguir acertar de forma mais rápida aí, acertar mais questões do Enem, certo? Só que isso não significa que você, por exemplo, vai gabaritar a prova do Enem se você estudar só os conteúdos mais incidentes, mesmo que você domine eles, tá? É muito importante você estudar
todos os conteúdos cobrados e estudados no ensino médio, não importa se nunca caiu na prova. Não caiam nessa baboseira de, esse assunto aí é estudado no ensino médio, mas ele nunca caiu no Enem, então nem precisa estudar. Gente, cada questão importa, cada questão é importante, você tem que lutar por cada questão. Então, esse negócio aí de nunca cair no Enem é cilada, tá? Não caia nessa, porque no Enem 2021 tinham assuntos que nunca haviam sido abordados na prova e estavam lá. Então, se eu tivesse ouvido esse povo aí que fala que, esse assunto aí nunca caiu no Enem, não estuda, eu estaria ferrado, não é mesmo? Então, assim, estude todos os conteúdos abordados e estudados no ensino médio, não importa se eles nunca caíram no Enem, tá? Isso é muito importante. Afinal, o Enem é o exame nacional do ensino médio, tá? Não o exame nacional das coisas que mais caem no Enem, ok? Ou que já caíram. Então, essa parte de dominar os assuntos mais incidentes, mais recorrentes, vai te ajudar aí a ter uma vantagem no número de acertos aí rapidamente, ok? O próximo ponto que eu tenho para falar aqui para vocês é sobre o padrão de prova do Enem. Isso aqui é algo que, quando eu percebi, também foi uma virada de chave muito grande aí na minha preparação. Por quê? Porque o Enem, ele tem um modelo de prova muito específico só dele. Você não vai encontrar nenhum outro vestibular no Brasil com esse modelo de prova. E por que eu digo isso? Porque as questões de um mesmo conteúdo, elas são cobradas basicamente da mesma forma no Enem. E quando você percebe isso, você tem assim, parece que você entra na cabeça do autor que fez aquela questão e você já sabe da resposta antes mesmo de olhar as alternativas. Então, isso eu aprendi resolvendo linguagens, e depois que eu aprendi aí na parte de linguagens, eu comecei a aplicar no resto das provas, no resto das matérias, e eu percebi que, meu Deus, isso tá em toda a prova do Enem. Em matemática, em física, em biologia, em química, em geografia, em história, em filosofia, sociologia, em literatura, enfim, tá em tudo. Porque um determinado conteúdo no Enem, se você perceber, se você pegar uma lista de exercício aí direcionada para determinado assunto, do Enem, né, você vai perceber que ele é cobrado da mesma forma. Entende? É claro que o texto muda, é claro que as palavras mudam, é claro que às vezes a pergunta ela pode ser de uma perspectiva diferente, mas ele vai sempre direcionar para o mesmo lado. Quando você percebe isso, você entendeu. Quando você perceber isso, significa que você entendeu o padrão da prova. E é aí que a sua vida vai mudar, porque você vai começar a enxergar a prova de um jeito diferente. Entende? É como se você, como é que eu posso dizer? Como se você tivesse uma fórmula para resolver as questões. É algo bizarro, assim. Então comece a perceber isso. Comece a resolver os simulados e as questões do Enem dessa forma. Percebendo ali as palavras que o autor usou, qual perspectiva daquele assunto ele cobrou, o que o texto estava falando, qual que era a parte desse conteúdo que ele cobrou, né? O cerne desse conteúdo que ele abordou ali, como é que as alternativas estavam alocadas ali naquela questão, as palavras que ele usou, o verbo de ação que ele usou no comando para você responder aquela questão. Comece a perceber isso, tá? Comece a perceber as similaridades entre as questões de um mesmo conteúdo do Enem, tá? Isso é muito importante, vai te ajudar bastante aí para resolver as questões da prova. Esses 3 tópicos que eu apresentei aqui para vocês foram 3 tópicos que eu apliquei na minha rotina de preparação para vestibular e que me ajudaram aí a ter uma eficiência melhor na hora de resolver um simulado, na hora de resolver as questões do Enem, enfim, e me ajudaram também a acertar mais questões aí na prova. Espero que auxilie aí vocês também na hora de resolver o simulado. Apliquem isso na rotina de vocês, eu tenho certeza que será de muito proveito. Inclusive, se você vai prestar o Enem esse ano, é claro que se você ficou até agora, você vai prestar, eu vou deixar 3 vídeos aqui linkados aqui na descrição do vídeo, tudo bem? Na minha área de membros, você também aprende todo o método de estudo que eu usei para ser aprovada em medicina na Federal. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, tá? Lá tá tudo bem detalhado, tudo que eu fiz relacionado a tal tópico, a simulados, a revisões, a estudo de dificuldade, a estudo de conteúdo, enfim, todo o método envolvendo tudo o que eu fiz para ser aprovada em medicina na Federal. Vou deixar o link aqui embaixo. Foi isso por hoje, bons estudos!